Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar de um sistema operacional feito para um computador muito antigo, o Atari ST, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse sistema que é o FreeMind. O FreeMind ele já é mais moderno, mas ele foi desenvolvido para o Atari ST e a ideia dele é ser exatamente um sistema operacional free disponibilizado para aí quem é fã de Atari ST, tá? Porque originalmente foi desenvolvido um sistema para Atari ST chamado TOS, só que o TOS ele era fechado, tá? Depois eles lançaram o Mind, que era uma reformulação do TOS. E, por fim, para deixar completamente aberto mesmo ao público, um pessoal fez o FreeMind. O FreeMind ele dá suporte tanto para o Atari ST emulado, que a gente vai fazer aqui agora, quanto para a máquina física real. E ele dá suporte a diversos hardwares diferentes, como a gente vai fazer aqui agora na demonstração. E assim, é bem interessante. Vamos dar uma olhada nesse sistema. E na teoria ele também consegue lançar jogos, mas eu não consegui rodar muito bem os jogos que eu queria. Então, assim, eu não peguei nenhum jogo mais leve para testar. A gente vai começar, para fazer essa emulação, a gente vai precisar de um programinha chamado Hatari. O Hatari está disponível para Windows, Mac e Linux, tá? O Hatari ele vai fazer a nossa camada de emulação. Quando a gente inicia aqui no EmuTOS, a gente vai apertar F12 e vai cair nesse menuzinho. O que eu vou fazer? Um cara, um francês, que eu vi num fórum aí, se eu achar o link eu vou deixar na descrição, eu sempre deixo, né, as referências. E o que acontece? Esse cara liberou o drive dele pra gente, ele mesmo compilou o kernel para rodar no Hatari e disponibilizou pra gente. Ele deixou até um PDF instrutivo aqui, ensinando como é que faz, tudo mais, mas a gente não vai precisar muito dele não, porque eu vou extrapolar um pouco o PDF dele, tá? Vamos um pouco além aqui. E mas de toda forma, a gente vai usar o disco dele. O que, assim, eu quero agradecer muito esse cara que disponibilizou para a comunidade. Então, assim, ficou ótimo, rodou perfeitamente. Eu fico muito feliz que, assim como eu faço, né, disponibilizar os recursos para as pessoas poderem testar, né? Porque às vezes fica algo muito fechado ao público, só para quem é mais nerdzão aí. Mas esse cara aí disponibilizou e, assim, facilita muito que a gente não tem que recompilar o sistema, tá? E vamos lá, a gente vai procurar aqui. E eu já deixei numa pastinha separado o FreeMind. E esse drive dele, ele é legal porque como ele simula um HD e a gente precisa abrir ele como uma pasta, a gente consegue fazer modificações dentro dele através do nosso sistema operacional e essas modificações se refletem diretamente dentro do FreeMind. Então, assim, é bem interessante. A gente pode colocar novas aplicações em tempo de execução, o que é muito bom. É bem interessante mesmo. Eu vou entrar aqui no HD externo. Em VMs eu tenho aqui o FreeMind e o MyHatari. E aqui dentro eu tenho o Drive. Eu seleciono o Drive como pasta, vou dar um OK. Ele já selecionou aqui, ó, MyHatari barra Drive. A gente coloca aqui a Atari host, né, 8 bits para a conversão dos nomes, porque o formato de entendimento dos nomes no Atari é bem diferente. Então ele vai pegar os textos aqui e vai converter para outra coisa, tá? Que fica legível. E a gente vai dar um boot do disco rígido. A gente consegue colocar outros discos, mas não vai vir ao caso agora. A gente vai voltar. E aqui a gente tem algumas configurações de CPU. A CPU limite que dá suporte por esse kernel, que eu vi que ele tem poucas diferenças, é a 68020. Essa CPU ela tem uma compatibilidade boa com 68000, tá? Então você pode ir até ela sem dar problema, sem dar falha. É porque é mais ou menos a mesma arquitetura. O CPU Clock você pode pôr 32 MHz. Claro que se for jogar, fica atento porque alguns jogos podem dar errado, pode ficar acelerado, dar algum problema. A FPU, a gente vai pôr non, porque a gente vai colocar o suporte completo à emulação de FPU, tá? Não vamos mexer com MMU, a gente vai fazer um prefetch no modo slower também. Os ciclos a gente vai emular de forma exata, o que deixa mais lento, mas evita qualquer falha de alguma instrução que pode quebrar o sistema. Então a gente coloca o ciclo com exatidão. E endereçamento de 24 bits para alguma coisa ou outra que pode precisar de um endereçamento mais complexo. Certo? A gente vai voltar para o menu. Na parte de memória, a gente vai vir aqui e alocar 14 megabytes. A gente poderia colocar o TT-RAM aqui, que seria memória alternativa, tá? Uma memória extra, mas não vamos mexer com isso agora. Voltamos. Na tela, a gente vai mexer com a tela de TV. Você poderia pôr RGB ou VGA. Eu escolhi TV, porque tive melhores compatibilidades em alguns quesitos na TV. Mas fica a critério, tanto faz aqui nesses três aqui. Na prática é bem igual. Até
recomendo deixar no RGB, talvez, no VGA para jogos, que eu acho que tem uma compatibilidade melhor do que TV. Como a gente vai só rodar o sistema mesmo, não vai ser necessário. Beleza. Aí a gente chegou aqui nas configurações que a gente precisava. Uma outra configuração muito, muito, muito importante é de sistema. A gente tem alguns sistemas, alguns tipos de máquina. Fique atento para você que for jogar, porque cada jogo é feito para um sistema diferente também. Então talvez não funcione. Então o sistema que eu vou usar aqui vai ser o TT. Tá? Um sistema que tem uma ótima compatibilidade é o Mega ST e o Falcon. Tá? E algumas aplicações necessitam do STE ou do Mega STE. Tá? O ST é sempre o piorzinho, não sei porquê. A emulação dele era para ser a mais simples, mas eu não sei porque ele não é tão bom, pelo menos não nas funções que eu exerci aqui dentro. Então, fique atento, leia a documentação do jogo e o jogo vai te dizer exatamente quais sistemas que ele foi construído. Beleza? A gente vai então resetar a máquina e iniciar aqui o sistema, né? O FreeMind. Dizem que ele já iniciou. E foi muito rápido, nossa. Mais do que eu esperava. Se a gente der um F11, a gente entra pro modo de tela cheia. E cá estamos dentro do FreeMind, né? O FreeMind é muito bonitinho. Ele simula um pouco as funções do macOS. Ele tem um menu global, o que é muito interessante. Se a gente focar aqui em Set Application, seria o MimeType, né? Das aplicações. O tipo de programa seria o inverso do MimeType, tá? E a gente ali escolhe quais vão ser o que vai abrir cada tipo de programa. Aqui seria para setar o ícone, por exemplo, o hard disk, a gente quer que seja um outro tipo de ícone, a gente consegue. Por exemplo, o disco vai ser sei lá, é meio complexo. A gente, sei lá, vou pôr hard disk aqui só para demonstrar. Teoricamente agora era pro hard disk, mas eu acho que eu tenho que atualizar a interface, mas eu não vou fazer isso agora, mas a gente consegue alterar os ícones. A gente tem aqui cópia e impressão. Aí você consegue aqui no próprio em dispositivos aqui no próprio Atari anexar, por exemplo, uma impressora. O que seria, na verdade, seria você criar um arquivo de impressão, tá? O que é bem interessante, né? Tipo, essa possibilidade é inútil, mas já que existe, né? Sei lá. Você quer exportar algo ao arquivo, então existe, tá aí, é bacana. Aqui a gente tem, por exemplo, a paleta de cores do fundo do desktop. Vou pôr até um laranja aqui, talvez. Vou alterar a cor. Eu percebi que isso aqui é meio aleatório, porque algumas vezes o sistema iniciou com outras cores. Então eu não entendi bem. Mas aqui a gente consegue mudar o background, né? Igual a gente tinha no NSCDE que eu mostrei num vídeo recente. As configurações de vídeo é também muito interessante, que a gente consegue aqui emular, por exemplo, o ST na sua mais alta qualidade, que vocês vão rachar de rir. Mas é isso. Espera. Ai. Esse aqui seria o Atari ST na sua mais alta resolução. Altíssima resolução, né? Ou seja, 100 cores. Duas cores. E agora eu vou pôr o TT aqui de novo, na sua alta resolução. Não se assuste. É muito comum esses crashes. É bem comum. Aí é só vir cá em Reset Machine e reiniciar. Muito normal. Tipo, comigo, eu acho que a cada 10 ações, 15 ações, você tem um crash que restarta o sistema. Mas voltamos aqui ao que deveria ser. Por fim, como eu disse, eu coloquei dentro de programs, lá dentro do drive do FreeMind, que o cara disponibilizou. Ele tem uma pastinha Programs, a gente entra aqui, eu coloquei algumas aplicações para a gente ver em funcionamento. Uma delas é o Sysinfo, que mostra as informações do sistema. Muito legal, ele mostra aqui o processador, a frequência, o tipo, o coprocessador. A gente poderia habilitar um coprocessador de ponto flutuante, vai ser até interessante a gente habilitar aqui, só para essa demonstração, a gente habilitar uma FPU. Eu vou habilitar aqui, reiniciar, e essas configurações ele devem alterar se der tudo certo, tá? Se a gente colocar uma simulação de FPU real. A gente está usando uma soft FPU. De novo, vamos lá, abrindo aqui em programas, Sysinfo, e aqui está o coprocessador de ponto flutuante, tá vendo? Isso é muito legal.
Aqui ele mostra a memória também, ele mostra a memória alternativa e tudo mais. Aqui a gente tem 14 imensos megabytes, tá? Mas de toda forma, é muito interessante, tá tudo funcionando perfeito, as cores são 16 e tal. Som tá disponível aqui via DMA, então bem legal, né? Esse aqui eu gostei muito dessa aplicação, muito bonitinho. E a gente tem outras aplicações legais, uma delas é uma IDE para C, chama PureC. A gente vai abrir ela aqui. Os programas se abrem através do PRG, tá? Geralmente é essa aplicação chamada PRG, que acho que é o PD aqui, beleza. A gente vai em carregar e eu até coloquei um arquivinho aqui chamado main.c pra gente testar. Vamos ver se eu encontro ele aqui. Main.c. Tem uma extensão ilegal, aí é ótimo, né? Ah, tá, eu entendi o porquê que não deu certo. Porque eu coloquei o ponto C, se eu não me engano, o Atari não reconhece esse ponto C. Como eu disse, a gente tem a possibilidade de fazer algumas coisas bem legais aqui no Atari. Que é, por exemplo, eu vou tirar do full screen aqui, a gente consegue fazer manipulações em tempo real aqui, e ele vai refletir direto no Atari, tá? Dando PureC aqui, a gente tem esse arquivinho aqui chamado main.c, que eu tinha colocado, mas agora que eu parei para pensar, ele não pode chamar main.c, ele teria que chamar main.c. Eu acho que tem essa diferenciação. Agora vamos tentar abrir aqui dentro. Opa. Essa do mouse tem hora que é complicado. Abrir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Arquivo em C. Tem uma extensão ilegal. Estranho, né? Opa. Que engraçado. Eu queria muito ver isso aqui em ação, porque é uma ideia super completa, né? Isso que é triste. Tá, a gente tenta voltar aqui depois. Até olhar, se a gente olhar aqui no Help do C Language. Como é que precisa de estar escrito às vezes, né? Vamos retornar aqui um pouco. Depois a gente volta no PureC para ver se a gente consegue executar alguma coisa. A gente tem também essa aplicação aqui chamada Phoenix. Deixa eu ver se eu consigo executá-la também. Seria aqui, ó. Isso. Esse Phoenix, ele é um gerenciador de banco de dados, tá? Só que é para um banco de dados extremamente específico, que é o banco de dados PhoenixDB, tá? Aqui vocês viram que ele iconificou também o ícone, né? Ele foi iconificado aqui no cantinho. Eu não tenho nenhum banco de dados do tipo do tipo PhoenixDB, mas de toda forma eu quis trazer aqui para demonstrar que existem muitas ferramentas de desenvolvimento para Atari ST, tá? Então assim, era um computador que tinha em questão de sistemas muitas aplicações disponíveis, né? Você tinha bastante aplicação de desenvolvimento. Eu trouxe só algumas, mas você tem muitas ideias mesmo, que é bem legal. Aqui vocês veem o menu global funcionando, cada menu de acordo com o sistema que tá em funcionamento. Por exemplo, aqui o Phoenix, é de até 2007, por exemplo. Então foi bastante suportado, de 91 a 2007. Bem legal, né? Eu vou sair aqui. A gente tem o Okami Shell. Vamos ver se ele vai funcionar aqui agora. O Okami Shell é um shell, tá? Pro Atari ST, na verdade, né? Porque o FreeMind roda os programas de Atari ST. Vamos abrir aqui. Opa, beleza. Show de bola. A gente consegue usar, por exemplo, PWD e ver onde é que eu tô. Se eu rodar um help aqui, tem a lista de comandos. Meu Deus, tem bastante comando. Eu não esperava isso tudo, não. Vou até rodar aqui de novo, mas, por exemplo, parece que um dos comandos é, por exemplo, CD, né? ls é um comando. Oh, nossa, que maravilha, cara. Só DOS que é dir, né? Tudo é ls.
Tá, não tem autocomplete, eu acho que eu tô pedindo demais. Tá, vou dar um help aqui no... Você tem um cat. Ah, readme. Ah, muito bom, muito bom. Readme. Não tem o less, querendo demais também, né? Você tem o more. Ah, rapaz. Ô, até que é tipo bem funcional, cara. Tem um clear. Um CLS pra limpar a tela. Legal. Muito interessante, né? O shell é bem completo. Pelo menos esse é o Kami Shell que eu gostei. Existem outros shells, eu vi pelo menos uns 5 shells diferentes. Mas esse aqui é o que mais dei destaque aqui, eu achei ele mais interessante. Você tem algumas operações de std in e std out, igual no Linux mesmo, por exemplo, para log de erro você tem um std erro. Ah, que legal, caramba, muito completo. Ele mostra os dispositivos que a gente tem disponível, A, B, o console mesmo, printer, que seria impressora. Backspace apaga o último caractere, up arrow mostra o histórico. Ah, será que ele tem um histórico de comandos também? Não, também tô pedindo demais. Não, muito bacana. Eu gostei bastante. Eu vou sair aqui. Mas assim, muito completo, hein? Legal demais. Opa, o Tera Desktop é o ambiente de trabalho do. É um ambiente de trabalho aqui do nosso FreeMind, tá? Vou tentar fechar aqui a janela. Colocar close all aqui. Ah, como sempre, bugou, né? Ele não tem nada para dar um refresh na tela. Mas é o que a gente espera. O que acontece, pessoal? Cada um desses negócios aqui é um ciclo de instrução, tá? Ele trabalha com um core só e ele tenta ser e ele é uma aplicação multitarefa. Então, ele é sempre mais lento mesmo, porque cada aplicação tem que ficar sendo dividida aí para todos poderem executar ao mesmo tempo. Então, assim, em certa parte é bem legal, né? O Neocon é um dos shells alternativos que eu havia dito. Só que eu não entendi como é que usa o Neocon. Ah, agora a tela resolveu limpar aqui. O Neocon não ficou muito claro. Ele lançou agora uma instrução ilegal. Isso acontece com certa frequência. Exatamente pelas variações de Atari que tem, ST e tal. Varia um pouco algumas chamadas de sistema. E também por estar rodando no FreeMind. E também porque a gente está rodando com um kernel no processador que não é exatamente o que a gente quer. E a gente não sabe exatamente qual é a unidade de ponto flutuante que ele pode estar usando. Então, assim, várias questões aí, né? Podem atrapalhar o funcionamento 100%. Acho que nem tem como. Igual acontece nos dias de hoje, né? Não é sempre que um jogo vai rodar com a melhor performance numa placa da AMD e tal. Então sempre tem essas coisinhas. Outra coisa que é legal é que a gente consegue fazer arraste aqui. Arrastar e soltar. Só pra demonstrar mesmo que existe essa possibilidade aí. Então vamos direto pro DevPack. O DevPack aqui é bem legal. A gente tem um instalador dele, mas a gente pode só executar. Deixa eu tentar. Opa. Beleza, foi. Ele não achou alguns módulos, mas tudo bem. DevPack é o que seria o nosso editor de texto aqui. Mas ele também pode servir como IDE, tá? Eu poderia aqui fazer muito bem um intmain aqui e tal. Nossa, incrível. O chaves e parênteses é o mesmo símbolo. Só que vocês vão ver uma coisa que eu quero destacar aqui, que é muito legal, é a quantidade de memória. Tem um limite de memória que você pode usar, tá? Então não é tão fácil assim. Posso fazer aqui um int teste. Vamos salvar na nossa unidade C. Teria aqui programa.c. Ok. Ele salvou, sem mais problemas. Agora a ideia é que a gente consiga abrir ele com... Ah, o programa a gente pode debugar. Tá.
Essa seria a dependência que ficou faltando. Vou sair aqui e vou abrir lá o nosso PureC bonitão aqui e ver se ele consegue rodar esse programa. Teoricamente ele deveria, né? Mas a gente viu que ele não tá 100%. Vamos abrir, load. A gente voltar um pouco aqui. A gente tem programa C. As Legal Station. Que estranho. Oh, que doido. Isso aqui é legal. Assim como o Mars, né? A gente tem aqui uma visão geral dos registradores. Interessante, né? Bem interessante. Ah, bem legal. Bom, é mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse é um pouco do FreeMind rodando aí num Atari ST. Claro que a gente tá fazendo emulação. E a gente tá usando um melhor hardware que tem, provavelmente. Então, assim, essa era a experiência de alguém na década de 90 com um computador da Atari. Mas tá aí, eu acho muito legal. Olha só, Multitask OS de 91 a 94, depois teve o update aí, 2002 a 2016. Bem legal, né? Convenhamos. Bom, eu espero que você tenha gostado, tenha visto o vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e seu like, né? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!